Peraí, é meio que o quê? Sua ligação é muito importante para nós. Por gentileza, aguarde um instante para ser atendido. Obrigada. Vocês não vão sair daqui da minha sala! A gente acabou de fazer as cenas de qual é a profissão que você escolhe, que é, né, era um popurrí de várias profissões. E agora a gente tá dando uma pausa para maquiagem dos atores e a gente vai entrar com a sequência da formatura e o término do interrogatório, que tá ficando muito legal também, assim. Não é assim tão simples. Não é. Mas também não dá pra ficar de bobeira, né? Qual é a sua matéria preferida? Intervalo conta? A gente ia entrar em temporada no comecinho de 2020 e aí entrou aquela coisa que todo mundo já sabe que é a pandemia e aí a gente teve que encerrar e ficamos um ano parados. E aí a gente começou a conversar, a gente sempre conversava sobre o espetáculo, sempre mantinha isso vivo. E aí surgiu a possibilidade da gente voltar para as gravações, então a gente teve que retomar o espetáculo na nossa cabeça como teatro e começar a olhar para ele como ele conversaria com a câmera. Aí foi esse processo, né, junto de troca com os atores, com a equipe de direção, né, junto comigo, com quem faz a cenografia, junto com o pessoal da parte de fotografia e filmagem, como que a gente conversaria para potencializar isso, para melhorar essa comunicação entre o que era teatro para um teatro audiovisual. Ô, dona Cleide, fala sério, né? Meus pais não usam moletom. Ô, Rafaela, a imaginação é de quem, minha filha? Dá licença, hein? Pode continuar, gente, tá ótimo. Você vai mostrar isso aqui? lá. Que eu sou obrigado? Mostra isso. Mostra. Porque isso a Globo não mostra. Quando é espetáculo dentro do contexto escolar, ele é mais rápido, né? Porque a gente não tem esse tempo. É que aqui a gente tá fazendo pras câmeras, aí pode fazer mais caprichadinho. Será que ela vai passar a Casa de Papel? Será que vai cair na prova? Nossa senhora, dona Cleide. Peraí, que eu vou ligar aqui no instantinho, tá? Calma aí. Peraí. Olhar. Ih, já era, dona Cleide. Será que ela vai passar a Casa de Papel? Não sei, vai ficar na prova. Ah, foi. Eu acho que a personagem em si, acho que ela não muda. O que eu acho é que dentro do contexto escolar ela consegue ser um personagem muito mais intimista, assim, de ter uma relação muito mais próxima com quem tá assistindo, né? Talvez com a câmera. Eu não acho que ela distancia, mas ela limita algumas possibilidades de afetividade que a escola permite, né? Que o teatro com o público ele permite. Então, quando eu olho para um adolescente e consigo brincar com ele, assim, de falar que eu quero ele na minha sala para conversar comigo, né? Ou de que eu, na hora da foto, chamo ele e falo que, você não falou Dona Cleide. Acho que esses jogos, né, vão aproximando. Pedir palma. É que no audiovisual a reação do público vem depois, né? No teatro já é uma coisa mais momentânea, assim, é na hora que você recebe essa troca. Meu principal foco são adolescentes, né? Então eu trabalho basicamente com adolescentes, ensinando teatro e frequentando escolas, dando aula em escolas e tal. Então, para poder construir esse texto, principalmente com adolescentes do ensino médio, né? Foi importante essa conversa, essa pesquisa e a percepção do quão desamparados eles estão nesse momento e o nível de pressão que eles sofrem, assim, tanto adolescentes do ensino médio de uma escola particular quanto de escola pública, cada um dentro das suas exigências, mas todos com muita exigência em cima de uma resposta, de uma decisão, de uma ação. Então vai lá, volta lá. Eu quero ser investigador. Ora, o que temos aqui é meu. Eu vou ser a nova protagonista da Malhação. Agora, aquecimento. Menino, pensa rápido.
Escola Crente. Uma cartinha. Que isso? Serve pra ler no caso, né, amiga? É um livro. Eu acho que é porque, assim, tem dois tempos, né? Deixa eu ver. Um dos tempos foi da gente aprender a peça. Não. O segundo tempo é da gente aprender quem são esses personagens, né? Então, para além dos atores que estão em cena, em geral a gente está vivendo esse dia com a Camila, com a Dona Cleide. Então tem momento que a gente esquece que a gente é Brendo, que a gente é Andressa, que a gente e a gente se torna Pedro, Camila, Dona Cleide. Então, no momento que a gente está criando, eu acho que a gente está vivendo aquele momento como se a gente fosse os personagens mesmos, né? E aí quando a gente viu, já foi. 1, 2, 3 e... Merda! É agora! É online! Tinha pensado nessa função, que na verdade não é um filme, mas também não é teatro. Então acho que muitos grupos de teatro estão descobrindo o que é esse híbrido do meio do caminho, né? Que a gente não perde a linguagem do teatro, mas de repente o teatro ele ganha várias potências, que é com a câmera, né? Aquele mesmo jogo que a gente tem de direcionar a plateia para onde a gente quer que ela olhe, né? Então eu quero que a plateia olhe para a ponta do dedo do ator. Então como que o ator executa uma ação que foca com o olhar dessa plateia para olhar na ponta do dedo. E aí a gente tem esse recurso da câmera, mas ao mesmo tempo a gente não gosta, né? O teatro ele não deixa esse espectador passivo. Então como que a gente mantém a não passibilidade do espectador dentro de uma linguagem audiovisual? Essa é a loucura. Esse espetáculo sendo gravado e de uma forma tão diferente, né, com um olhar completamente diferente, adaptado para o audiovisual, foi muito lindo, foi muito satisfatório. Não tem nenhum objeto de cena, né, Esse é basicamente o meu trabalho, fazer com que tudo dê certo, que as coisas se encaixem, prever os problemas antes deles acontecerem e tentar resolver da melhor forma possível, sem prejudicar o espetáculo, sem prejudicar ninguém, sem atrasar a gente. Isso é o que eu faço no teatro, né? E aí agora é basicamente carga tripla, porque além da gente ter que fazer tudo que a gente já faz, né, como técnica, a gente ainda teve que cuidar de todos os protocolos de segurança, tanto para os atores quanto para toda a equipe. Mas agora, com os protocolos de segurança, é tipo 1000 vezes mais difícil, porque a gente tem que cuidar da segurança e da vida de todo mundo. Então todo mundo foi testado certinho, mantemos o distanciamento, todo mundo máscara certinho, e isso torna o trabalho muito mais difícil, né? Outro ponto diferente dessa adaptação de teatro pro audiovisual é que quando a gente faz a peça presencialmente, eu tenho que ficar escondida, a gente esconde técnica, a gente vai pros cantinhos, tudo tem que ser resolvido meio assim. E agora a câmera faz esse trabalho, né? Então assim, pelo menos uma vantagem a gente teve. Foi. 3, 2, 1... E aí porque são demandas diferentes, né? Tudo é atuação, mas são demandas diferentes de atuação. E o teatro ele tem uma mágica que é o de você conseguir atingir as pessoas sem todo essa indumentária, sem todo esse equipamento, né? É quase como essa diferença do cantor que grava no estúdio e do cantor de ópera, né? Porque são estruturas completamente diferentes de trabalho vocal e é legal de ver os dois. Acho que é importante saber que esses dois existem e fazer de tudo para que os dois permaneçam existindo, sabe? E criar ponte, né? E criar ponte. Eu acho que o da pandemia, o que tem fortalecido muito é isso, assim, de eu conseguir criar algo com a estética do teatro e que o audiovisual potencialize, né? Então, por exemplo, sei lá, acho que o teatro ele tem as limitações de coisas, né, de que a gente pode fazer e que a gente tem que usar muito mais o recurso da imaginação, de fazer quem assiste imaginar, né?
E no audiovisual, querendo ou não, a gente consegue construir isso em imagens, né, também. Por exemplo, teve algumas cenas que a gente conseguiu criar, né, coisa que no teatro, na apresentação que a gente estava fazendo nas escolas, não tinha como fazer. Né, a cena da investigação, a gente conseguiu colocar bem mais detalhes. Trazer nuances, fazer outros jogos, outras brincadeiras, né, trazer um outro dinamismo, assim. O tempo tá passando, minha filha. O que você vai fazer na sua vida? Um curso técnico? Uma faculdade? Você tá pensando em fazer vestibular? Você tá pensando em fazer o quê? Eu não sei! Estamos entrando no cenário onde já começamos a desmontar. O cenário ele foi confeccionado para fazermos a peça em quadras, né, nas escolas, e para cá houve uma adaptação gigantesca, basicamente bem mais apertado do que nós utilizávamos, né? A técnica também teve uma adaptação gigantesca, porém dando tudo certo. E o que atrapalhou mais a gente foi o uso da máscara, seguindo o protocolo, né? Você se cansa muito e depende muito do oxigênio e acaba te atrapalhando. Eu acho que o desafio foi pensar num cenário que ele conseguisse ser versátil, de que ele conseguisse se adaptar às situações que a gente encontra na escola, porque nem sempre a gente tem a estrutura de palco ideal, né, para a realização de um espetáculo. Então, acho que primeiro parte muito dessa necessidade, assim, então, de algo que consiga se adaptar ao ambiente, à dinâmica de cada escola, respeitando aquele espaço, né. E parte também de um desejo de investigar o que seria um ambiente de uma escola, mas de uma sala antiga, né? Que já tivesse um tempo passado. Eu vou sair daqui, Tem bala na mesa, tá? Pode pegar, gente, ó, 2 facadas, tá bom? Então, é complicado, porque quando você trabalha diretamente com o público, é muito mais rápido, né? Muito mais dinâmico. E quando você grava para que é apresentado para que eles assistam, é muito trabalhoso. Você tem que fazer várias vezes o mesmo tape e monta e desmonta para que faça uma cena só. Então é bem cansativo mesmo. Travada no plantão. Ai, no plantão, bezetacil na mão, bezetacil na mão, bezetacil na mão, bezetacil na mão, bezetacil na mão. Quando você tem um processo de audiovisual sendo criado, você tem um fechamento daquilo, né? Você tem a sua ideia, você circunda essa ideia, fecha, edita e ela tá aqui. Você entrega isso redondo para a plateia poder ver. No teatro você também entrega redondo, mas mesmo assim, como acontece sempre no presente, ela sempre vai ter uma influência nova de quem está quem está fazendo e quem está recebendo. É uma viagem, porque no final das contas, o teatro ele te dá flexibilidade de viver esse presente, essa energia de troca. No audiovisual é sempre, eu recebi assim, eu recebi assado, eu gostei, eu não gostei, fica um pouco mais polarizado. Mas é diferente, porque as duas coisas são potentes, né? As duas coisas são ricas e é muito louco, porque um objeto artístico de audiovisual, ele tá fixo e vivo para sempre. Isso aqui, vocês não querem mostrar não, Vitor? Você não quer mostrar? A caixa do seu sapato, ela foi O dano que a gente fica depois de fazer um papel desse? Aí a Globo mostra. Pé preto de ator também, depois de sair do palco, ninguém quer mostrar, não. A escola já tem um lugar de fala, né? Uma colocação de fala, né? Os alunos já gritam porque eu tenho a euforia de encontrar o amigo, os professores já falam mais alto também por conta de dominar toda a sala, né? Estar mais presente da sala, e a gente carrega essa memória com a gente. Então, ativar isso acredito que foi o mais sensível, o trabalho mais sensível da gente trazer isso para esse ambiente, né? Que é o ambiente do palco, do teatro. Que corpo a gente tinha antes da gente perceber que a gente era adulto. Então, teve todo esse trabalho, foi bem gostoso de fazer e está sendo bem gostoso de trabalhar.
Chorei. Me chama, Thiago Life! Ai! Dona Cleide? Cartão ciático, gente! Não,